Bom dia, bom dia. Maravilha, legal. Gente, olha só. O que é que a gente vai fazer hoje? Hoje? A gente vai fazer um mapeamento, certo? Mapeamento do quê? Mapeamento da última prova de história da URGS. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, entendeu? Vocês acham o quê? Que eu sou esses Fernandinho, Davizinho da vida, que fica só fazendo tópicozinho no quadro e não sei o quê? Não, aqui o negócio é bruto, gurizada. Aqui a questão, ó, escancarada, e a gente vai vendo, a gente vai descobrindo como é que essa prova tem sido montada nesses últimos anos para essa geração Nutelinha de vocês aí, né? Como eu falei na aula passada para a galera da manhã. Pessoal Nutella, vocês não sabem o que é fazer URGS com 35 questões de domingo a quinta. Vocês não sabem, né? Já falei para... Hã? Já fez com 25, já melhorou. Tu é um semi-Nutella. Semi-Nutella, né? A gente abrevia por seminu. Vamos lá, então. O negócio é o seguinte, galera. Domingo a quinta era um horror, era um sofrimento. Falei na aula passada para vocês. No meu tempo, a URGS era só mato. E ainda é, né? Vai lá no Campus do Vale para tu ver. Então, o negócio é o seguinte, galera. Mas olha, uma preocupação que eu tenho. O pessoal de casa está ouvindo bem, beleza? Galera, uma preocupação que eu tenho e que é uma preocupação muito real, tá? E na aula passada eu comecei a falar sobre isso com vocês. Olha só, naquele tempo, a gente sabia da regularidade da incidência das questões. A gente tinha mais como saber, porque havia mais questões, correto? Então a gente sempre sabia o que esperar, né? De Rio Grande do Sul vai cair um número mais ou menos conhecido de questões, 3, 4, né? História antiga. Bom, se caiu Roma esse ano, ano que vem é certo que cai Grécia, né? Antiguidade clássica faziam sempre essa alternância. Idade Média, era quase certo que sempre cairia uma questão, né? Pelo menos uma questão. Então a gente sabia, né? Por quê? Tinham 35 questões. Então dava para explorar, botar muitas partes da história ali, seja da história geral, seja da história do Brasil, correto? Depois, quando baixou para 30, ainda dava, 25 ainda dava um pouco mais. Agora, com 15, além de a gente não ter muita ideia do que vai cair, as questões estão absolutamente condensadas. Então, olha só, essa número 1 aqui, por exemplo, pode baixar um pouquinho ali para mim, por gentileza? Olha só essa número 1 aqui. Se a gente vai ver, não, sobe um pouquinho mais, por favor. Se a gente vai ver só o enunciado dela primeiro, com relação à história das antigas sociedades africanas e do Oriente Médio, assinale a alternativa correta. Então, sabe tudo que vocês estudaram de antiguidade oriental? Mesopotâmia, Egito, etc. E o que vocês estudaram de história da África, né? Está tudo condensado numa questão só. É muita coisa. Isso inclui também o quê? Egito, né? Que a gente sempre estuda muita coisa, tem muitos tópicos e tal. Tudo numa mesma questão. E assim tem acontecido com outras questões também. E aí a gente vai tendo que resolver. Depois aqui é 32, já uma questão sobre Idade Média. Então vejam que ainda tem um certo padrão. A gente primeiro vai fazer um mapeamento e depois a gente vai resolver algumas questões, tá? Legal? Depois a gente resolve essa aqui. Tem uma resposta até bem surpreendente. Quem é que fez essa prova aqui? Vocês se lembram dessa questão? Porque vocês marcaram o quê aqui? Muita gente errou, né? Marcaram o quê? Letra C? Mas será que é a letra C? A civilização egípcia, favorecida pelo sistema hidráulico do Nilo, encontrou no rio uma barreira de proteção natural. Tá, tudo bem. Até aí, tudo bem. Que impedia o avanço e o contato com os demais povos da África. Será que isso é verdade? Os egípcios não tinham relação com os núbios, não? Será que eles não faziam relação com os núbios? Será que eles não faziam relação com outros povos da África, gente? Será que o próprio Egito não é o resultado, né, da integração de vários grupos étnicos que viveram ali pela região? Porque se a gente pensa nas civilizações do passado, elas se formam a partir de uma composição, né? São muitos grupos humanos que vão. Será que já não tem um vício de origem aqui nessa alternativa? Será? Será que a letra B, muitas sociedades do norte da África, antes do contato com as religiões cristã e islâmica, organizavam-se de forma matrilinear, conferindo às mulheres um papel destacado nas relações de poder? Será que isso aqui não tem uma pertinência? Ainda mais com tudo que tem se discutido hoje sobre a reinterpretação do papel das mulheres na história, será que a letra B não nos dá um caminho de resposta? Por quê? Olha só, antes do contato com as religiões cristã e islâmica, ambas patriarcais, ambas centradas na ideia de um Deus único, poderoso, onipotente, etc. Ambas, né, carregando em si grande parte disso que se chama de patriarcado hoje, né, no sentido ideológico da coisa. Será que a letra B não tem um pouco mais de pertinência? A letra A, os assírios notabilizaram-se pelo estabelecimento de relações comerciais pacíficas com os diversos grupos sociais localizados entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. Os assírios, gente,
Mesopotâmia, vocês lembram? Que foi um povo guerreiro, que formou o primeiro impériozinho lá, que dominou todos os demais, que eram extremamente beligerantes, então não pode ser a letra A de jeito nenhum. A letra B tem pertinência? Tem. A letra C está estranha. Baixa um pouquinho, vamos ver as outras então, já que a gente está nessa. Letra D. Os povos da Núbia, situados no nordeste do continente africano, formaram a civilização meroítica, caracterizada pela ausência de práticas religiosas, pela simplicidade dos seus modelos arquitetônicos e pelo isolamento social. Gente, não existe sociedade ou civilização sem práticas religiosas. Não existe. A religiosidade é um fato social total, quer dizer, a gente encontra desde uma tribo pequenininha, lá na Oceania, alguma forma de religiosidade, de expressão, de interpretação da natureza, mediada por elementos sobrenaturais. Não há grupamento humano, qualquer que seja, sem espiritualidade, sem expressão de religiosidade, certo? Não existe. Então já tem um erro grosseiro aqui por causa disso, né? E a letra E, o que diz? Os hebreus organizaram-se a partir de clãs patriarcais. Ok, né? Lembra dos hebreus? Patriarcas, juízes, reis, sempre a figura do homem, daquele único, né, que manda ali, localizados às margens do Rio Jordão, ok? Nem sempre, né, mas tá, organizaram-se originariamente talvez por ali, né? Depois vão para o Egito, vão para outras partes, né? Mas tá, se a gente está pegando um estágio inicial, e constituíram-se como povos predominantemente agrícolas, proibindo as atividades pastoris consideradas impuras pela Torá. E o Cordeiro de Deus sai da onde, rapaz? Né? Cadê a porra do Cordeiro? Se não tem atividade pastoril, ou cacete. Vocês acham que o Cordeiro está só no Novo Testamento? Né? Não, eles criavam caprinos, gurizada, criavam os bichinhos lá, entendeu? Tu vê aquelas novelas da Record, né, que estão mostrando lá as tribos judaicas, vocês já viram? Não tem umas cabras lá fazendo bé, aquilo ali tá certo. Às vezes aparece extintor de incêndio, assim, nos erros de gravação, entendeu? Eles eram muito avançados, tinha extintor, ABC, tudo bem, né? Mas tinha uns bichinhos lá, entendeu? Vocês ficam com a B ou com a C? Eu ficaria com a letra B. O que vocês acham? Acho que faz um pouco mais de sentido, né? Gente, a história, eu vou ensinar uma coisa para vocês que é bem básica. A história não é um estudo do passado. Ah, mas tá louco esse cara? Bebeu shampoo no café da manhã? Não. A história não é o estudo do passado. A história é um estudo do presente, usando o passado como recurso. Então, a maneira como a gente enxerga o passado reflete os conflitos do presente. Entendeu? Por que se está pegando uma questão sobre a antiguidade oriental e destacando o papel das mulheres na alternativa aparentemente correta? Não é porque hoje tem um avanço das lutas feministas por aí? Não tem toda uma discussão nos últimos anos a nível de mundo e também de Brasil, desde a Maria da Penha até a lei antifeminicídio? Não tem isso? Né? O papel da mulher nas relações de poder, na política, isso não está sendo rediscutido permanentemente? Então, né, vocês vão ver que não é porque a questão é sobre o passado da antiguidade oriental, um passado tão recuado de milhares de anos, que ela não possa estar refletindo preocupações do presente, entendeu? Essa ideia, por exemplo, de que a Guerra do Paraguai foi causada pela Inglaterra, foi motivada pela Inglaterra, nem sempre se interpretou assim a Guerra do Paraguai. Até os anos 60 se dizia, a Guerra do Paraguai foi causada porque o Solano Lopes, aquele ditador paraguaio, invadiu o Brasil, passou por cima da Argentina para invadir o Brasil aqui por Uruguaiana também, e era assim que se aprendia. A partir dos anos 70, gurizada, começa a se rever essa questão, e aí os historiadores começam a chegar num certo consenso de que a motivação principal para a Guerra do Paraguai, para a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai, foi a pressão do imperialismo inglês, que não queria uma potência industrial encravada aqui na América do Sul, que era o Paraguai, que até a siderúrgica já tinha. Agora, por quê? Nos anos 60, 70, é que se começa a estudar mais profundamente o fenômeno do imperialismo sobre a América Latina. Entendido? Aí se começa a olhar para o passado. O imperialismo é uma coisa que está acontecendo hoje. Nós estamos com ditadura, imagina, estamos em 1970. Nós estamos com ditadura aqui no Brasil por pressão dos Estados Unidos. É o imperialismo deles lá, né, fazendo com que os militares deem golpe aqui, em outros países ao redor também. Mas antes nós já sofremos um imperialismo. Isso não é um fenômeno novo. No século XIX, esse imperialismo era britânico. Ele teve efeito sobre nós como o americano tem hoje? Teve. Né? A Guerra do Paraguai foi um desses efeitos. Entendeu? A gente sempre ilumina mais o passado. É uma relação reflexiva. A gente ilumina o passado, enxerga ele melhor a partir dos dilemas e conflitos do presente. E, ao mesmo tempo, esse passado também se torna mais claro para nós quando nós olhamos para esse passado de uma outra forma, observando coisas que gerações
anteriores de historiadores não observaram. É por isso que, bom, quantos livros de história do Brasil já foram publicados? Milhares, né? E sempre tem alguém escrevendo um livro de história do Brasil, não tem? Na nova história do Brasil para amadores, história do Brasil para quem tem pressa, história do Brasil para quem não sei o quê. Mas já não foi tudo dito? Não, não foi tudo dito. Tu vai ter histórias do Brasil, livro desse tamanho, que não fala de uma mulher. Não fala de uma mulher como personagem histórico importante, entendeu? Mas elas existiram e existem, né? Estavam presentes na criação das sociedades, nas decisões políticas também. Olha o resgate que estão fazendo da dona Leopoldina, né? E a influência dela sobre Dom Pedro I, sobre as atitudes políticas dele, etc, etc. Bom, aí se reescreve a história, dando, ou melhor, dando é ruim, né? Dando não, atribuindo o devido lugar a determinados personagens da história que ficaram de fora das narrativas oficiais até então. Entendido, galera? Então, vocês têm que se ligar um pouco nisso. Bom, aqui, volta ali um pouquinho, a 32. Aí já pula para uma questão sobre a Idade Média, né, que depois a gente pode resolver. Então, tem antiguidade? Tem. Caiu antiguidade oriental na última prova. Eu tenho um palpite, tá? Antiguidade clássica esse ano. Eu acho que essa alternância ainda pode estar ocorrendo. Porque na prova anterior caiu uma questão sobre Grécia. Isso aqui é 2022. Na de 2021 tinha uma questão sobre Grécia, Atenas, democracia, é só vocês buscarem isso, entendeu? Então 2021 caiu o quê? Antiguidade clássica. 2022, antiguidade oriental. Eu estou supondo que esse ano possa cair alguma coisa sobre Grécia ou mais especialmente sobre Roma. Tranquilo, gente? Então, dê uma olhada especial em Roma, que eu acho que isso vai estar mais presente. Idade Média é de praxe, eu acho que isso pode sempre estar caindo, como caiu aqui. Pode baixar um pouquinho, vamos lá na 33. 33. Assinale a alternativa correta a respeito da organização política e econômica do Império Português entre os séculos 16 e 20. 16 e 20. Como assim Império Português entre o século 16 e 20? Mas existiu. Quando é que o Império Português acaba? Quando é que ele começa? No século XV, na verdade, né? Que o Império Português começa a se formar. Gente, no século XV, Portugal não começa a navegar pela costa da África, tentando chegar até o Oriente por ali? Não existe a conquista de Ceuta, no Marrocos? Não vai ter o sebastianismo, né? Porque o Dom Sebastião vai morrer, vai sumir numa batalha no Marrocos e tal. Mas ao longo de todo o século XV, Portugal fica tentando contornar a África para chegar nas Índias por um outro caminho. Por que por um outro caminho? Ah, porque os turcos tomaram Constantinopla e fecharam a passagem, né? Pelo canal de Suez, Mar Vermelho, etc. Não, Portugal já estava fazendo isso antes. É que aquela rota, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez, Mar Vermelho, Oceano Índico, era uma rota monopolizada pelos italianos. E aí Portugal queria fazer concorrência indo pelo outro lado. E aí a gente vai ter Escola de Sagres, a gente vai ter aquela navegação toda lá. Em 1498, finalmente, o Vasco da Gama consegue, né? Então, Portugal leva aquele século inteirinho para fazer esse papel, beleza? Ali vai se formando o Império Português. Porém, Portugal ainda não tinha muita colônia, né? E aí, no século XVI, que Portugal passa a ter colônia, Tratado de Tordesilhas já no final do XV, né? E no século XVI, Portugal inicia formalmente o quê? A colonização do Brasil, mais especialmente a partir de 1530. E mantém também colônias na África e tal. Isso vai durar até quando, galera? Vai durar até o século XX. Aí vocês têm que lembrar da descolonização africana. Vocês têm que lembrar das guerras de independência em Angola, Moçambique. Vocês têm que lembrar de, sei lá, Guiné-Bissau. Nos anos 60, especialmente 70, isso não vai acontecer? Sim ou com certeza? Quando é que o Império Português começa a se desfazer? 74. Mais precisamente, né? 74. Então, vocês têm que entender que Portugal foi o primeiro império moderno e o último. Primeiro império moderno e o último. Por que primeiro? Saiu na frente, no século XV, século XVI, mercantilismo, formação de colônias, certo? E foi o último país europeu a abrir mão das suas colônias. Claro, tu tem a França, que ainda tem a Guiana, etc. Tá, mas são coisas minoritárias. O último país europeu a ter várias colônias fora do próprio continente europeu foi Portugal, entendeu? E nos anos 70, principalmente, esse processo começa a se reverter. E começa a se reverter como? Vocês saberiam me dizer? Olha que loucura. Desde os anos 50, a gente tem guerras de independência na África, não tem? Na África, na Ásia também. E muitos países africanos conseguem suas independências. 1960 é conhecido como o Ano Africano.
que é o ano em que principalmente a França perde quase todas as suas colônias. A gente tem a Argélia em guerra de independência, um pouquinho depois vai conseguir se emancipar, e assim vai. Tá, legal. E Portugal continua mantendo as suas. E Portugal é uma democracia? Nesse período, anos 50, 60, Portugal é uma democracia? Certo ou errado? Gente, repetir a pergunta, isso é muito importante. Portugal é uma democracia? Nos anos 50, 60? É? Não. Portugal foi o último país europeu a abolir o fascismo. A gente não tem o salazarismo lá no poder, desde os anos 20, e aí no final dos anos 60 morre o Salazar, e o sucessor dele é um cara chamado Marcelo Caetano. Mas aquele modelo fascista continua no poder. E é uma coisa curiosa, a Segunda Guerra terminou em 45. Quando terminou a Segunda Guerra, o fascismo foi derrotado na Itália. Vocês já viram aquela imagem do Mussolini pendurado pelo pé, assim? Nunca viram? É linda, desculpa. Não, mas fazer um varalzinho com fascista é bonito, né? Vocês não ouviram isso, tá? Ou ouviram sim, vá todo mundo da merda. Agora, de qualquer forma, termina na Alemanha o nazismo. Mas na Península Ibérica continua. O franquismo continua na Espanha até os anos 70 e o salazarismo continua em Portugal até os anos 70. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O quê? Os países da África, que eram colônia de Portugal ainda, estavam em guerra contra Portugal desde os anos 50, 60. E Portugal mandando tropa para lá e mandando tropa para lá. Os conselhos da ONU votavam se Portugal deveria manter aquelas colônias ou não, e a maioria na ONU geralmente votava que sim, que Portugal tinha direito a manter aquelas colônias. Uma coisa curiosa, Juscelino Kubitschek, quando era presidente do Brasil, entre 55 e 60, votava na ONU pela continuidade do colonialismo português, o JK. O Jânio Quadros, o doido, que é o sucessor do Juscelino, foi para a ONU e votou contra. O Jânio Quadros disse, não, Portugal não tem que ter colônia. O Jânio Quadros. Olha que cara maluco, quando decorou o Che Guevara depois aqui, maluco, né? E ao mesmo tempo tinha um discurso de extrema-direita, ninguém nunca entendeu aquele cara. Mas, de toda forma, Portugal está mandando tropas para a África permanentemente para aplacar aquelas guerras de emancipação. E os africanos estão lá lutando, e vão se formar muitas lideranças em Angola, Moçambique, muitos líderes lá, né, da emancipação. Chega um momento, gente, nos anos 70, em que os jovens oficiais portugueses, jovens oficiais, tenentes, capitães, tudo jovem, 20 e poucos, 30 anos, se recusam a ir para a África. Se recusam. Nós não vamos mais. Mas como vocês não vão mais? Nós não vamos mais. Ah, mas o governo vai punir vocês. Ah, o governo vai nos punir, então nós vamos derrubar o governo. Entendeu? E aí aconteceu no 25 de abril de 74 a famosa Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é uma coisa paradigmática. Nunca aconteceu nada igual na história da humanidade. E talvez nunca se repita algo parecido. Um golpe militar do bem. Um golpe militar que derrubou o fascismo. E entregou o poder para os socialistas. O Partido Socialista que está no poder em Portugal até hoje. Teve eleição parlamentar em Portugal esse ano. O Partido Socialista tem mais da metade do parlamento lá. Entendeu? Um golpe militar de jovens oficiais que não querem mais ir para a África. Ah, mas nós vamos perder as colônias lá. Que se dane, a gente não quer ter colônia. Entendeu? E esses jovens militares tomaram o poder e não quiseram o poder. Eles não quiseram implantar uma ditadura militar. Eles deram um golpe militar e entregaram o poder para os civis. Logo, na sequência, aconteceram eleições, os partidos puderam se organizar, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Comunista, e o Partido Socialista, em geral, está no poder todo esse tempo lá, se renovando no poder e tal. Certo, gurizada? Então, a Revolução dos Cravos é o quê? É o epílogo. Talvez o Tratado de Tordesilhas seja o início do Império Português, assim formalmente. E o epílogo do Império Português é a Revolução dos Cravos, em 74. Então, por isso que a gente tem uma questão tão abrangente. Depois a gente vai fazer ela aqui, né? Trazendo entre o século XVI e o século XX. Olha só que loucura, né? Muita coisa. Vamos baixar mais um pouquinho aqui, 34. Então, vejam que é uma questão sobre Renascimento, Idade Moderna, mas já puxando um pouco para o século XX. A prova tem uma lógica. Tinha uma questão sobre Antiguidade, depois uma questão sobre Idade Média, essa aqui é sobre Idade Moderna. Tá, é na Idade Moderna que começa, de fato, a se formar o Império Português. Beleza, maravilha. 34. Sobre a resistência indígena à colonização ibero-americana, considere as afirmações abaixo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Sabe, gente, o diabo mora no detalhe.
Sabe aquele detalhezinho que tu não prestou atenção e daqui a pouco aquilo ali pesou? Já aconteceu contigo? Tu não viu uma palavrinha ou não deu a devida atenção para ela? Pois é. Ibero-americana. O que é ibero-americana? Está falando tanto da colonização espanhola quanto da portuguesa. Ibero, Península Ibérica, entendeu? E é por isso que entram coisas como América Portuguesa, América Espanhola, 7 povos das missões, e aqui já tem uma pitadinha de história do Rio Grande do Sul dentro da questão. Então vejam que a URGS está fazendo umas questões mais abrangentes, né? Em vez de botar uma questão de Rio Grande do Sul, não tem espaço para isso, sobre 7 povos das missões, que antigamente caía, coloca os 7 povos das missões dentro de um contexto mais geral. É a resistência indígena no continente inteiro, né? Pegando tanto a América Portuguesa quanto a América Espanhola. Vocês estão vendo a amplitude que as questões têm agora? Então, é uma marca nova desse tipo de vestibular. Depois a gente resolve. 35, por gentileza, vamos lá. Acho que ela está por aqui, né? Não, acho que está do outro lado, não? Aqui, ó. Só... Não, 35. Aqui. O conjunto de ideias. Pode. Aqui. Gente, aquilo que a gente fez nas 2 últimas aulas, de história do pensamento, aquelas coisas que eu falei para vocês que caem. Caem ou não caem? Aqui, ó, questão 35. Da última prova. O conjunto de ideias que caracterizou parte importante do pensamento europeu no século XVIII é chamado de iluminismo. Entre suas características principais estão... essa eu quero que vocês façam. Hein? Depois dessas 2 aulas que a gente teve, né, falando sobre essas coisas todas. Vamos lá. Letra B? Vamos ver. Letra A. O abandono completo das religiões, o fim do clero e a difusão do ateísmo como forma de vida. Não, é muito radical, né, gente? Muito radical. O clero não acabou, muito pelo contrário, ele até se fortalece em outras partes do mundo, né? E tudo mais, tá? E outra coisa, os iluministas não eram necessariamente ateus. Tem uma diferença entre ser anticlerical e ateu, entendeu? O ateu é uma coisa mais profunda. Eu não acredito em Deus nenhum, não tem Deus nenhum. Anticlerical é quando eu critico a postura de uma instituição humana, política, social, econômica, como a igreja. É diferente. É diferente. A gente pode dizer que Lutero foi anticlerical, não é isso? Quando Lutero escreve suas 95 teses lá em 1517, lá no contexto do Renascimento, e prega na porta da catedral, Lutero não está sendo anticlerical? Evidentemente, né? Porque ele está lutando contra uma série de posturas, preceitos, preconceitos, etc., da Igreja Católica. Mas Lutero era ateu? Não, ele funda uma nova igreja, ele funda uma nova forma de interpretar, né, o próprio cristianismo. Ele não sai nem do cristianismo, ele não chega a fundar uma nova religião, ele funda uma variante do cristianismo, entendeu? Então a letra A não pode. Letra B, a defesa da liberdade de pensamento e a centralidade da razão na organização dos saberes. É isso? Iluminismo começa com John Locke, na Inglaterra, século XVII. Passa pela França, século XVIII, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, e termina na Alemanha, mais para o final do século XVIII, com Immanuel Kant e outros, né? É um movimento internacionalizado, assim como o Renascimento também foi. Mas a ideia central de todo o pensamento iluminista, todo, porque ele tem diferença, né? O pensamento do Locke é um pouco diferente do Rousseau, que é um pouco diferente do Kant, tá? Mas tem um denominador comum a todos eles. Exatamente essa ideia de que nós somos seres racionais. E a liberdade, então, é uma consequência. Se eu sou um ser racional, eu tenho que ter liberdade, especialmente para opinar, especialmente para expressar as minhas ideias, para criar novas ideias, entendeu? Isso, é mais ou menos daí que surge esse tipo de ideia, né? A centralidade da razão. Sendo racional, eu não preciso estar aprisionado. Vocês sabem que lá no século XVII teve o Thomas Hobbes, né, que defendia o absolutismo. Mas por que ele defendia? Porque ele dizia que o ser humano é naturalmente mau, feroz, agressivo, né? O Hobbes vê o ser humano como um animal selvagem, irrecuperável. E os iluministas vêm da forma contrária. Não, nós somos racionais. Sendo racionais, por que não podemos viver em liberdade? Se eu sou racional, eu vou sempre fazer uma boa escolha, desde que eu esteja bem orientado, desde que eu tenha como pensar sobre as escolhas que eu estou fazendo. Não é assim que acontece? Então, basicamente é isso. Certo, gente? Então, por que não pode ser a letra C, por exemplo? A promoção dos nacionalismos em detrimento da compreensão universalista de civilização. Gente, a letra C estaria correta se estivesse falando do século XIX. O nacionalismo como ideologia é uma coisa que no século XIX começa a se formar. Quando, onde, como e por que a gente começa a ter o nacionalismo se formando?
Isso é bem importante. Nacionalismo como uma ideologia de verdade, com pensadores escrevendo sobre isso, publicando obras. Quando? É na Alemanha. É na Alemanha dominada por Napoleão, certo? A Alemanha, início do século XIX, dominada, e aí tem uns filósofos alemães, Herder, Fichte, que começam a pensar, não, peraí, a gente não pode estar dominado pelos franceses, nós não somos franceses. Se nós não somos franceses, nós somos o quê? Porque a Alemanha ainda não era unificada, né? Então, é no processo de dominação da Alemanha por Napoleão, e ainda nesse mesmo século, no processo de unificação mesmo da Alemanha, que a ideia de nacionalismo começa a ocorrer. Espera aí, esses reinos aqui alemães têm todos uma origem comum, então nós devemos nos unificar. Então, é século XIX. E esse nacionalismo que nasce na Alemanha é um dos panos de fundo da Primeira Guerra Mundial mais tarde, né? Entendeu? Que aí a gente vai ter as bandeiras nacionais em luta, né? Umas contra as outras e tal. Mas ainda não é uma concepção do século XVIII. Fechado? Tranquilo? Sempre é bom. Por que eu focalizo a alternativa errada? Porque a alternativa errada, às vezes, diz alguma coisa importante para nós, não sobre isso, mas sobre uma outra coisa, sobre um outro tema importante. Ela não é errada em si mesma, ela é errada na questão. Se fosse uma outra questão, talvez ela pudesse estar certa. Ela não está falando nenhuma inverdade, né? Letra D, vamos ver. O estímulo à obediência às autoridades eclesiásticas e a adoção da escolástica como instrumento pedagógico. Não, é o oposto disso, né? Embora o iluminismo não fosse ateu, ele também é anticlerical. A escolástica, o que é, gurizada? É o pensamento que predominou na Baixa Idade Média. Pode anotar aí, depois do ano 1000, né? Quer dizer, do século XI ao século XIV, basicamente, predominou a escolástica, que é o quê? É uma das doutrinas cristãs. A gente viu isso lá em filosofia, na preparação para o Enem. Né? São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, é o grande representante da escolástica. A gente viu isso até corrigindo questões aqui recentemente, né? Sempre é bom saber. Então, a gente está falando de Idade Média aqui na letra D. Lembram daquela regrinha que eu falei para vocês na aula passada? Eu falei uma coisa para o pessoal que estava aqui e eu queria reativar isso que eu falei, porque nem todo mundo estava. Olha aqui. Numa prova de história, isso aqui é uma prova de história e história. Então, ela trabalha dentro de um limite temporal. E o próprio enunciado deixa isso claro. Século XVIII. É dentro desse século que a gente está. Qualquer coisa que não esteja dentro desse século aqui está errado. E, geralmente, as alternativas erradas estão erradas por quê? Porque elas estão trazendo coisas anteriores ou posteriores ao período que a questão trabalha, gente. Lembram que eu falei isso na aula passada, quem estava aqui? A gente está tendo vários exemplos aqui. Olha só, a letra C está errada por quê? Porque está falando de um fenômeno do século XIX. E a questão trabalha o século XVIII. A letra D está errada por quê? Porque está falando de um fenômeno do século XII, XIII. E a questão trabalha o século XVIII. Entendeu? É por isso que está errado. A letra E. O repúdio ao liberalismo econômico e a proteção de formas igualitárias e fraternais de produção. Isso aqui é o anarquismo, ou é o socialismo científico do século XIX. Entendeu? Aqui, ó, letra B. Defesa da liberdade de pensamento e a centralidade da razão na organização dos saberes. A letra B. Entendido, gente? Aqui, vamos ver de novo. Né? A letra E é absurda. Geralmente, ó, regrinha de ouro para vocês. Vocês têm 5 alternativas. Prova de história geralmente é assim. Uma está certa, a outra está trazendo uma coisa super absurda, que não pode ser, tu já vê de cara que não é, e as outras 3 estão fora do tempo que a questão está trazendo. Vocês vão ver isso em quase todas as questões se reproduzir. Vocês conseguem enxergar agora a estrutura, assim? Digamos que teu olho fosse um aparelho de raio-x, assim, a gente faz uma... Não. Uma absurda e 3 fora do tempo. Ó, essa aqui, século XIX, a questão traz século XVIII. Essa aqui, século XIII, XII, sei lá, e a questão fala do XVIII. E essa E está descrevendo o socialismo científico, o comunismo, ou o anarquismo, talvez. Entendeu? Esses preceitos que a letra E traz servem muito bem para descrever talvez até o anarquismo. Só que tanto o comunismo quanto o anarquismo vêm em que século? Marx, Bakunin viveram quando, gente? Qual século? 19, 1800 e pouco. Então, a letra E está fora do tempo também. Então, é por isso que ela está equivocada. Fechado? Tranquilinho? Vamos lá. Aliás, está errada por outras razões também, né? Os iluministas defendem o liberalismo. Aliás, iluminismo e liberalismo é a mesma coisa. Por isso que eu disse, começa com John Locke na Inglaterra. Né? Liberalismo político do Locke é o berço do iluminismo. O que são os iluministas? Eles são liberais.
O iluminismo francês é o liberalismo com glitter, purpurina, lantejola, quer dizer, é um liberalismo assim mais enfeitadinho, digamos, mais adereçado, mais adornado, mas é liberalismo igual, entendeu? É por isso, entende? Vamos baixar ali um pouquinho, 36, está falando do quê? Aí a gente vai do século XVIII para qual século? Ó, século XIX. Com relação ao processo histórico da independência do Brasil, assinale com verdadeiro ou falso. Então, processo histórico. Toda vez que falar de processo histórico, é diferente de acontecimento. Se é processo, gente, é uma longa duração, ou é uma média duração, entendeu? Não é nada muito curto, assim. Quando é que começa o processo de independência do Brasil? Com a transferência da corte para cá, em 1808. Né? Quando é que se dá a independência do Brasil? Em 1823. 1823. Ah, senhor, não é 1822, não fez 200 anos agora, não é o 7 de setembro. Pois é, só que teve resistência, né? Houve resistência, principalmente na Bahia. Quando Dom Pedro proclamou a independência, ele tinha controle só sobre a província do Rio de Janeiro, a de São Paulo e a de Minas. Houve todo um trabalho para pacificar as demais províncias, para que as demais províncias reconhecessem. Então, quando é que todas as províncias reconheceram que o Brasil era independente e tudo mais e tal e coisa? Foi só em 1823, entendido? Claro que ainda em 1822 teve reconhecimento internacional. Estados Unidos, primeiro país, né, a reconhecer nossa independência, depois a Inglaterra, depois Portugal mesmo, né, quando começa a receber sua indenização, tá legal. Mas no plano interno, a independência estava consumada mesmo. Todas as províncias já estavam pacificadas só em 1823. Vocês sabiam disso? Isso é bem importante, né? Porque geralmente se diz, a independência da América Espanhola foi feita com base na guerra, né? E a independência do Brasil não teve guerra. Foi uma independência mais pacífica. Isso é uma lorota. Teve muito sangue derramado. Porque na Bahia, por exemplo, havia uma elite comercial muito poderosa, e no Pará também, que se favorecia com a permanência do vínculo com Portugal, compreende? Se favorecia sendo elite comercial. E aí esse pessoal se levanta contra Dom Pedro I, se levanta contra aquela decisão de emancipar o país, e aí demora um pouco para apaziguar. Fechado? Então, uma questão sobre isso. Depois a gente pode resolver. Então a gente já vem para a independência, pode baixar por gentileza. 37, o que será que a 37 traz para nós? Observe as imagens abaixo. Olha só, gente. Aquela estátua de Cristóvão Colombo. Vocês não viram recentemente essas notícias? Lembram que tacaram fogo na estátua do Bandeirante lá, do Borba Gato? Vocês não lembram? E muita gente, ai meu Deus! Os bolsominions dizendo, nossa, meu Deus, que dano à estátua, meu Deus, isso é uma agressão à estátua. Tu pode agredir uma estátua? Enfim, não, né? Tu agride um simbolismo. Mas no momento que tu agride, é porque tu está contestando aquele simbolismo. Porque aquele simbolismo representa o quê? O ponto de vista do dominante. O ponto de vista daquele que venceu, daquilo que triunfou. Lá em São Paulo, alguém já foi a São Paulo aí? São Paulo, capital. Tu tem o Parque do Ibirapuera, né? E bem, quando tu chega no parque, tem uma espécie assim de rótula, né? E no meio da rótula tem um monumento às bandeiras, que um escultor modernista fez, Vitor Brecheret, se chamava ele. Então, um monumento gigantesco, estátua, né? E os bandeirantes retratados ali, e os índios, e um boi, não sei o que lá, e tal e coisa. E já faz anos que volta e meia, aquele monumento amanhece coberto de tinta vermelha. Por que ele amanhece coberto de tinta vermelha? Porque a contestação de pessoas que descendem de indígenas, de pessoas que descendem de africanos, é a contestação sobre a glorificação dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Na mentalidade empresarial de São Paulo, aí a gente tem um tópico importante para pensar. Na mentalidade empresarial de São Paulo, o bandeirante é tipo assim o burguês brasileiro, ou tipo o pioneiro. Sabe aqueles pioneiros dos Estados Unidos que foram para o oeste, ficaram ricos lá e tal? Ele tem uma mania, tem uma tendência de ver o bandeirante dessa forma. Tanto que na Revolução de 32, constitucionalista, São Paulo se levanta contra Getúlio, se evoca muito essa imagem do bandeirante, né? O bandeirante contra Vargas, São Paulo contra Vargas, o bandeirante representando São Paulo. Por quê, gente? Porque o bandeirante é considerado um cara dinâmico economicamente. Enquanto no Nordeste tu tem o senhor do engenho, e o senhor do engenho está lá, tipo um senhor feudal. O que é que ele faz? Nada. Né? Ele fica lá cuidando daquele negócio dele, ele tem os escravizados trabalhando no canavial, na moenda, mas é estática. A economia brasileira do Nordeste açucareiro é vista como uma economia
estática. Por quê? Porque a montagem do engenho pressupõe o quê? O peso. O engenho é pesado. Quantas toneladas pesa um engenho? Se tu parar para pensar, quanto pesa a Casa Grande? Em quilos mesmo, quilogramas, né? Quanto pesa a senzala? Quanto pesa a Casa da Moenda? Quanto pesa todo o canavial? Entendeu? É uma coisa que não se transporta, é uma coisa que tu monta e permanece afixado num certo lugar. O engenho não é isso? Dá uma ideia meio feudal, né? Então, o Senhor do Engenho é muito interpretado, tem muitas interpretações historiográficas que olham para o Senhor do Engenho como um senhor feudal. É aquela economia de quase subsistência, entendeu? Embora fosse para exportação a maior parte do que se produzia ali. O bandeirante é visto de outra forma. O bandeirante é o cara dinâmico. O bandeirante é o cara que não ficou parado. O bandeirante é o empreendedor. Sabe esse discurso do empreendedorismo? Historicamente, os paulistas que têm a cabeça deformada, você sabe que o paulista tem a cabeça deformada. Alguém é paulista aí, descendente paulista? O Rio Grande do Sul é descendente de paulista, né? Você sabe. Se eu disser isso num CTG, vão querer me espancar, mas nós somos. Nós somos. Vocês sabiam disso? Quem é o gaúcho? É muita coisa, mas quando é que o Rio Grande do Sul se incorpora de vez à história brasileira? Quando descobrem ouro em Minas Gerais. E não se produzia alimento suficiente lá. E aí vinham para cá os tropeiros, né? Que eram paulistas velhos e que desciam para cá. Vocês já viram o filme lá do Capitão Rodrigo, lá, O Tempo e o Vento? Sabe o Maneco Terra, que é o pai da Ana Terra? É uma família de paulista velho que vem para cá, né, para fazer troperiada, para levar o gado daqui para a região mineradora, e assim o Rio Grande do Sul vai entrando mais na história do Brasil como uma economia subsidiária da economia mineradora, como uma economia auxiliar, entendeu? Basicamente isso, né? Mas parando para pensar, voltando para São Paulo, essa figura do bandeirante é uma figura heróica, gurizada? O bandeirante que entrou no território, o bandeirante que descobriu ouro, foram eles que descobriram ouro, tá? Beleza. Eles desenvolveram o Brasil. Os bandeirantes tiveram um papel histórico importante, isso vocês podem anotar, que foi o de empurrar o Tratado de Tordesilhas mais para dentro. Então, o território do Brasil ficou maior por causa da atuação deles, né? Tu tinha as bandeiras, tinha as entradas e tal. Mas isso não se deve só a eles. Se deve ao fato de que no período em que eles atuaram foi justamente o período em que aconteceu a União Ibérica, né? Então a Espanha está dominando Portugal e não está muito preocupada com essa linha divisória de Tordesilhas. E aí, quando acaba a União Ibérica, a linha de Tordesilhas está mais para dentro. É basicamente isso que ocorre também, né? Então, tem uma série de coisas, de tópicos importantes para a gente lembrar e a resolução das questões nos ajuda. Agora, voltando aqui, né? Eu falei dos bandeirantes por quê? Porque no Brasil tem um movimento de contestar o bandeirante como personagem histórico, heróico e coisa do tipo. Tem depredação de estátua, tem pichação de estátua, incêndio de estátua e tal. Mas isso é um movimento mais geral, a nível de mundo. Então, olha o Colombo ali sem cabeça, né? Quer dizer, Cristóvão Colombo foi um cara do bem? Ele é um herói que atravessou o oceano, descobriu a América e tal e coisa? Ele não foi um escravista também? Ele não comercializou pessoas? Não praticou muitos tipos de abusos e coisas do tipo? É evidente que sim. E não sou eu que estou dizendo. Qualquer um que queira contestar, primeiro lê os diários dele próprio. Alguém já leu os diários de Colombo? Ele deixou diários contando tudo que fez ou deixou de fazer. Aliás, se aquilo é o que ele contou, imagina o que ele escondeu. Imagina o que ele não escreveu porque tinha vergonha. E tem coisas escabrosas lá. No entanto, olha só, tem a Colômbia, né? O cara dá nome para um país. Tem universidade lá nos Estados Unidos, Colômbia, né? Não é isso? E tem estátua dele por toda parte, né? Como o grande navegante que descobriu. Mas isso começa a ser contestado. Contestado por quem? A vida das populações nativas virou um inferno por causa de Colombo, das atuações dele. A vida de muita gente da África virou um inferno por causa de Colombo, né? Porque ele foi um dos primeiros a traficar gente da África para cá também. Ele também já fazia isso naquela época. Ele não fez uma viagenzinha só para a América, ele fez várias. E em várias já trazendo gente para escravizar aqui. Então, é algo para se pensar. Então, tem esses movimentos de contestação. Pode baixar, por favor. Então, ali, só subir um pouquinho. Vamos ver a questão em si, o que é que ela nos pede, né? Depois a gente resolve. Ó, considere as seguintes afirmações sobre as intervenções na estátua de Cristóvão Colombo, em Boston, Estados Unidos, de Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira. Antônio Vieira, mas, nossa, ele não foi um padre legal, escreveu uns sermões para os índios e tal. Sim, mas ele foi o primeiro que pegou a Índia e colocou como empregada doméstica, a cunhã, como se chamava, entendeu? Fez muita coisa
danosa, nociva para as populações originárias também, ocorridas após o assassinato de George Floyd, etc, etc, etc. Então está tudo conectado. Quando a gente fala de atualidades, e eu falei para vocês que a gente trabalharia isso, é esse tipo de questão que a gente tem que pescar dentro das provas, entendido? Esse tipo de coisa. Tá falando um pouco de história moderna, de Colombo, do papel histórico dele, nocivo ou benéfico e tal, tudo bem, mas está trazendo para as discussões do presente, e aí depois a gente vai resolver isso aqui também. Fechado? Aula que vem a gente resolve as questões, tá, gente? Estou fazendo um mapeamento da prova com vocês, depois a gente pega a prova de 2021, né? A gente vai pegando e vai resolvendo. Pode baixar, por favor? A próxima, o que será que ela fala aqui para nós? 38. Leia o seguinte segmento apresentado em 2010 ao Supremo Tribunal Federal pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro em audiência pública a respeito das cotas universitárias. Cota, tema atual também. Onde é que tem origem o sistema de cotas? Ele tem origem num conjunto de políticas, ou seja, de ações, né, que a gente conhece como ações afirmativas. Mas qual é a origem disso? Qual a origem histórica disso? Estados Unidos, anos 60, anos 50, 60, né? Malcolm X, Martin Luther King, essas lideranças negras que lutaram, Angela Davis, né? Gente que tem pessoas que estão vivas até hoje que fizeram parte dessas lutas. Gente como o próprio Luther King foi assassinado em razão dessas lutas, né? Foi assassinado em 68. Mas por causa disso, por causa dessa luta das populações negras dos Estados Unidos, é que a legislação nos Estados Unidos começa a mudar. Então já tem sistema de ações afirmativas no final dos anos 60 nos Estados Unidos, por causa dos movimentos negros de lá, certo? Isso deu resultado histórico? Ai, deu! O Brasil copiou décadas depois e a gente tem cotas na universidade hoje. Legal, mas não é o único resultado histórico, gurizada. Teve um presidente dos Estados Unidos negro que cursou universidade com cotas por políticas de ações afirmativas. De quem é que eu estou falando? Yes, we can. De quem eu estou falando? Do Obama, do Barack Obama. Entendeu? O Obama, ele não se valeu desse discurso nunca, hein? Tanto quanto quando se elegeu, como na época em que se reelegeu. Ele não evocou muito isso. Ele nunca evocou muito a própria negritude. Ele nunca evocou. Não sei se foi estratégia política dele, né? Não sei se ele já se identifica como branco, né? Porque isso pode acontecer, lamentavelmente, né? Ou a estratégia política dele de não causar divisionismo na sociedade, entendeu? Tá, eu sou um homem negro, o eleitor negro sabe que eu sou negro e tá, digamos que automaticamente se sentindo representado, o eleitor branco eu não vou assustar com um discurso que pode parecer radical ou coisa do tipo, né? É algo para a gente levar em conta, mas o Obama nunca se valeu muito desse expediente, mas ele é produto das ações afirmativas. A luta do Luther King, a luta do Malcolm X fizeram, algumas décadas depois, um presidente da República negro. Isso não é pouca coisa. Quando é que a gente vai ter isso no Brasil? Entendeu? As ações afirmativas chegaram recentemente ao Brasil. Início dos anos 2000. A URGS foi a última, vergonhosamente, a URGS foi a última universidade federal do Brasil a adotar sistema de cotas. Vocês sabiam disso? Eu estava lá na época. Eu era estudante na época. Deu muita polêmica. Tem muitos setores muito conservadores. Eu não sei, a sociedade, às vezes, né, as pessoas mais reacionárias têm muito medo da universidade sem razão. Como se a universidade fosse toda ela rebelde, toda ela contestatária. A universidade é muito mais conservadora do que rebelde. Cursos inteiros, departamentos inteiros só de gente conservadora. Mesmo naquilo que, em geral, se chama de humanas. Filosofia da URGS é um lixo de gente reacionária e conservadora. Vocês não viram um aluno ano passado que foi expulso por racismo e tal e coisa? Ele não é o único. Eu estive lá, eu sei, eu conheço aquela gente, né? Então, enfim, né? Pode descer um pouquinho, só para a gente olhar as últimas aqui rapidamente. E aí, gurizada, 39. Aí já chegando no século XX, greves de trabalhadores no Brasil, primeiras décadas do século XX, então a gente está falando de República Velha aqui, né? E tem um componente importante, greves operárias vão acontecer onde o Brasil está se industrializando. Onde é que o Brasil está se industrializando? Principalmente São Paulo, né? Primeiras décadas do século XX, certo?
por causa da crise dos preços do café no mercado internacional, a elite cafeicultora começa a investir um pouquinho em indústria, né? E depois, com a Primeira Guerra, esse investimento se torna maior. Só que tem muitos imigrantes italianos que chegam para trabalhar nessas indústrias e que trazem consigo ideologias políticas, especialmente o anarquismo, né? Então, as greves operárias em São Paulo têm uma ideologia anarquista primeiro e não socialista ou comunista primeiro. É um ponto a se considerar. Depois, baixa ele um pouquinho, por gentileza, a 40 está falando sobre o quê? Estados Unidos, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Olha só a síntese, né? Participação dos Estados Unidos nas duas grandes guerras do século XX. Voltando ali um pouquinho para 41. Olha só o que a 41 está trazendo, de novo, né? Assinale a alternativa correta sobre a história da luta das mulheres brasileiras por seus direitos desde o final do século XIX. Luta de mulheres. Então, a gente já está vendo em dois lugares, pelo menos, as questões contemporâneas de afirmação, de feminismos, identitários, etc. A gente está vendo isso incorporado em duas questões, né? Lá na primeira questão isso aparecia a nível de história geral, a nível de África e Oriente Médio, né, na Antiguidade, e agora isso aparece de novo aqui na história do Brasil. Vocês notaram isso? Nas questões de geral, a mulher aparece, e nas questões de Brasil, a mulher aparece. Isso tende a se repetir esse ano? Obviamente, vão por esse caminho, né, raciocinando por aí. Baixando um pouquinho, 42. História da saúde pública no Brasil. Falando aqui da criação do SUS, né? A alternativa correta falava sobre isso. Aí já é história bem contemporânea do Brasil. O SUS é criado a partir da Constituição de 88, se inserindo no domínio dos direitos sociais. A gente falou sobre isso anteriormente, né? A gente vai falar de novo, vamos resolver isso aqui. Baixando um pouquinho mais, por gentileza. A gente tem, olha só, política brasileira a partir da segunda metade do século XX. Aí tu pega governo Juscelino, tu pega a campanha da legalidade, tu pega golpe de 64, tu pega tudo dentro da mesma questão. Só que é uma questão gostosa de resolver. A gente vai resolver na aula que vem, por quê? Porque ela aborda muita coisa em conjunto que a gente pode estar revisando, né? 43 é isso, 44, aí sim, uma coisa mais de atualidades de novo, né? 2021, retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, depois de 20 anos, né? 20 anos de guerra lá, em função do atentado do 11 de setembro, Torres Gêmeas, Pentágono, né? Então, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, se mantém lá por 20 anos. E a questão tratando sobre isso. V verdadeiro, né? Ou F falso, o que aconteceu, o que não aconteceu, papapá, né? E, finalmente, a gente tem uma última questão aqui, trazendo aquele quadro famoso do grito do Ipiranga, né, ou Independência ou Morte, de Dom Pedro I. Então, a URGS tem, talvez seja um pouco de influência do Enem, a URGS, na prova de história, de vez em quando, tem feito esse lance de coloca uma imagem e vamos interpretar a imagem, né? O que ela significa socialmente, politicamente, filosoficamente, etc, etc. E é o caso dessa aqui, né? Dando uma descrição, assim e tal, e considere as afirmações sobre... Tranquilo, gurizada? Beleza? Essa última questão, ela ficou bem atípica, tá? Eu acho que o lugar dela não era aqui. O lugar dela era um pouco antes. Eu não sei se por uma questão de diagramação, né, de espaço, eles tiveram que colocar. Porque vocês viram que a prova veio até Brasil, ditadura e criação do SUS, né, até Brasil 89, aí mundo 2021, coisa bem contemporânea, retirada de tropas do Afeganistão, etc. E depois a gente volta para a independência do Brasil, a gente volta lá para a crise da monarquia, que também está sendo trabalhada aqui na questão, né, mas isso está presente também. Viram que a prova segue uma certa linearidade? Né? Viram que as questões estão trazendo, as questões estão muito recheadas, né? Elas estão muito inchadas, estão trazendo muita coisa dentro de si mesmo. Elas já não são tão específicas, né, quanto eram antes do vestibular de 15 questões, entendeu? Antes era bem mais pontual, bem mais específico. Agora, como coloca muita coisa numa questão só, a gente tende a um raciocínio um pouquinho mais generalista. Fechado, galera? Acharam difícil? Intransponível? Absurdamente? Claro que não, não é nada complicado. E depois, a forma de resolver nos ajuda muito, como nas últimas aulas a gente viu. Eu sei, doutor. Né? Como a gente viu nas últimas aulas, a forma de resolver também é uma barbadinha, né? Daqui a pouco tu descobre que uma afirmação está errada e tu já matou a questão, tá? Depois a gente resolve. Maravilha? Então, boa semana para vocês, galera. Valeu!